O sindicato do crime, o pistoleiro de aluguel, a tradição de fazer justiça com as próprias mãos. Este quadro tem marcado a vida de Campina Grande, na Paraíba. Agora, a justiça decidiu colocar os criminosos na cadeia. É o que conta o repórter Francisco José. Este homem levou um tiro no rosto, ficou cego e anda pelas ruas de Campina Grande à procura de justiça. Em cada peito uma chaga e alguns corações magoados. E quero pedir à justiça que prenda os complicados, mas também dê um apoio aos que são injustiçados. Campina Grande, até bem pouco tempo, era uma cidade marcada pela violência. Aqui quem matava não era preso e continuava espalhando o terror pela cidade. Mas a justiça chegou para valer a Campina Grande. 5 juízes estão revisando cerca de 40 mil processos que estavam arquivados há 10 anos. Só nessa primeira revisão, 400 pessoas tiveram que ir para a cadeia. Nestes processos, o mais curioso é que os criminosos eram condenados, mas ninguém ia preso. A justiça determinava que os culpados fossem punidos, fossem presos, mas eles não eram presos. As prisões eram relaxadas. Não eram cumpridas, essa é que é a verdade. Os mandatos não eram cumpridos. É crime toda semana e conflito todo segundo. É ruim pra sociedade e é triste pra todo mundo. O presídio regional de Campina Grande nunca esteve tão cheio. Dia a dia aumenta o número de presos e com eles aumenta também os problemas do presídio. Suas instalações se tornaram pequenas para prender tanta gente. No presídio não há segurança. Recentemente houve uma tentativa de fuga e um policial militar foi morto com a metralhadora na mão. O pistoleiro José Dias, que matou o militar, foi recapturado. No mesmo dia, um grupo de policiais invadiu o presídio para vingar a morte do colega. Eles vieram até esta cela, onde José Dias estava preso, e o mataram. Foram mais de 50 tiros contra o pistoleiro. A violência ferina está sendo a maior praga. A invasão do presídio e ataque a Tereza Braga. A cadeia não tem mais canto e o fórum não tem mais vaga. Eu peço a todo segundo a justiça sem demora. Que olha aqui de Campina o crime que apavora. Que o lampião do presente está sendo preso agora. O Esquadrão da Morte agia livremente em Campina Grande e as mortes do esquadrão eram comandadas pelo Mão Branca. Este homem, o ex-policial Zezé Basílio, é o Mão Branca. Ele está condenado a 76 anos de prisão, mas nem na presença do juiz revelou os nomes dos seus companheiros do esquadrão. Do grupo, só você está preso. Por quê? Quem são os outros? No grupo, aí houve uma irregularidade do começo ao fim. Perseguições, até políticos, gente querendo se promover. Você foi acusado e foi condenado por matar marginais. Agora você está vivendo entre eles na detenção. Você não teme um atentado lá dentro do presídio? Não, Francisco, você teve lá, eu tenho o meu canto, graças a Deus, até hoje a justiça me deu, minha expulsão, meu canto separado. Porque quem não deve, não teme. E por sinal lá dentro eu sou um exemplo para eles. Renato de Noá levou um tiro no rosto porque foi cobrar uma pequena dívida. A família do autor do atentado é importante, por isso ninguém quis defender Renato. E ele continua à procura de justiça. E essa fama tão fatal que já não é mais segredo, percorreu todo o Brasil, desde do Rio a Penedo. E quando fala em Paraíba, o povo fica com medo. Esta é a penitenciária de segurança máxima da Paraíba. É para aqui que são transferidos os presos mais perigosos do estado. Nós vamos entrar para fazer uma visita e conversar com a Taliba Arruda, o terror de Campina Grande.
Este presídio é considerado de segurança máxima por ter uma cerca eletrificada. Agora vamos chegar às celas dos mais perigosos pistoleiros presos na Paraíba. A primeira cela é a de Ataliba Arruda. Ele é acusado de dezenas de crimes. No primeiro julgamento, foi condenado a 10 anos de prisão por tráfico de tóxicos. Ele teria assassinado cerca de 40 pessoas. Você é o que comentam. Você cometeu todos esses crimes? Você é considerado o terror de Campina Grande. Todo mundo tem medo de você e fala que cometeu crime. No sentido de ter matado muita gente. Quando se fala em Ataliba Arruda em Campina Grande, as pessoas temem, têm medo da família Arruda. Mas a população de Campina Grande tem a mente muito baixa, sabe? Isso é uma ignorância, eu acho até, sabe, uma acusação dessa, porque você já viu o elemento ser acusado de um crime. Eu posso lhe acusar de um crime, lhe acusar que você matou fulano? Pode, se eu tiver matado alguém. Mas sim, você é acusado de ter assassinado 40. Eu até admito que 40 seja exagero, que nem Lampião. Quantos finalmente você matou? Rapaz, olha, houve um caso comigo aqui em Campina Grande, em 74. Primeiro crime que eu cometi. Logo depois, foi cometido outro crime por minha pessoa, na pessoa do Mudo da Tabajara. Isso em outubro, né? E em novembro de 76, houve outro crime, um assassinato duplo, na cidade de Castanhal, em Belém do Pará. Foram 2 soldados da Polícia Militar. E agora, recentemente, em 82, houve um assassinato em Campina Grande. Acontece na nossa região esse índice de criminalidade, muita gente sofrendo impunidade, e a justiça estendeu a mão direita. Finalmente a justiça vai ser feita através dos caminhos da verdade. A eterna procura pela justiça. Mais de 300 anos antes de Cristo, o filósofo grego Diógenes protestava contra as injustiças sociais daquela época, conduzindo uma lanterna pelas ruas de Atenas. Inspirado em Diógenes, o corretor de imóveis Renato de Noá anda pelas ruas de Campina Grande de lanterna na mão, pedindo justiça. Porque todos os advogados que você consultou recusaram-se a defendê-lo? Medo, simplesmente medo, de determinados membros da família Arruda, que há muitos anos vem plantando terror em Campina Grande. E só agora, com o surgimento da correção geral, é que está se dissipando aquela onda de terror que há muitos anos Campina Grande era assolada. Lagoa Grande era uma cidade tranquila até o dia 12 de agosto, quando Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi assassinada. Querida pelos camponeses, a quem defendia em questões trabalhistas, e odiada pelos poderosos fazendeiros que se sentiam importunados com a sua atuação sindical, Margarida disse que continuaria sua luta até a morte. Se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu não acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa tá dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? Nós vemos a toda hora, pois na rua o homicida, e eu tenho fé na justiça e em Maria concebida, que não vai ficar impune o sangue de Margarida. O filho de Margarida e o marido Cassimiro Alves estavam na sala quando ela foi morta. Que quando eu cuidei que não, e quando eu dei fé, fui. Que o meu ouvido ficou morto, quando eu fui assim, já ela estava aqui morta. O relógio que eu estou usando dela, fui debaixo dela assim, e aqui já morta, quando eu peguei no corpo dela, já estava toda morta mesmo, que eu levei aqui já estava tudo
Este homem viu como os pistoleiros agiram para matar Margarida. Ele é a principal testemunha do crime. Como foi? O carro chegou aqui, aí fez a volta aqui, abriu a porta do carro. Com base nos depoimentos das testemunhas, fizemos a reconstituição do crime. Foi na noite do dia 12 de agosto. 3 homens chegaram num carro vermelho. Um deles desceu do carro, subiu a calçada, arrumou a peruca e, segurando a escopeta coberta por um saco plástico, partiu decidido para a casa de Margarida. Margarida estava encostada na porta. É a senhora que é a dona Margarida? Eu mesmo. O governador da Paraíba, Wilson Braga, foi apoiado por Margarida na campanha eleitoral. Ele determinou que o crime fosse apurado. Depois de um mês de diligências e mais de 60 interrogatórios, a polícia pediu prisão preventiva de 6 acusados. 2 foram apresentados à imprensa e, segundo o delegado Gilberto da Rosa, um deles confessou que dirigiu o carro usado no crime. Esta escopeta, ainda segundo a polícia, é a arma que matou Margarida. Mas faltam ser presos o autor do disparo e os mandantes do crime. Então o senhor já sabe quem matou a Margarida? Já sabemos e ele está com a prisão preventiva decretada. Paraíba em violência, pois ficou mais conhecida. Volta do esquadrão da morte e o crime de Margarida. Sinal vermelho pra país, sinal vermelho pra vida. Esse crime de Alagoa Grande, pois não fica na sua impunidade. Quem matou sem haver necessidade vai pagar pelo crime e a empreita. E finalmente a justiça vai ser feita através dos caminhos da verdade. A seguir, a garra, a coragem e a obstinação dos nossos irmãos do Sul. O desafio da reconstrução.